Olá, você profissional liberal, sem uma rotina fixa, se sente soterrado de tarefas e mais tarefas, principalmente tarefas inacabadas? Você não está sozinho e hoje meu papo é com você. Você se sente totalmente perdido porque começa as coisas, começa e não vê o fim? Isso tem um nome, chama-se falta de acabativa. É um comportamento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa aula. Eu sou Cláudia Crispi, mentora de alta performance. Falo diretamente com você, profissional, empreendedor, empresário, consultor, profissional da área de afiliados, profissional da área de TI, que não tem uma rotina fixa, que não tem uma agenda definida. Sim, hoje meu papo é com você e a gente vai falar como as tarefas inacabadas nos causam estresse, falta de autoestima e principalmente falta de comemorar conquistas. Isso é um ponto extremamente importante. Sou mentora comportamental e nós vamos discorrer e passar pelas áreas que nos afetam, principalmente quando a gente não termina as nossas tarefas, aquilo que a gente se propõe. Você começa o dia com uma lista enorme de afazeres, cheio de coisa, mas no final te dá uma sensação de que você fez tudo pela metade? Projetos inacabados te assombram? Frustração é uma companhia constante, não é mesmo? Eu sentia isso, eu sentia muito isso, até identificar que isso é um comportamento, que isso tem um nome. E na área comportamental, esse nome é falta de acabativa. Pois é, eu já tinha visto muito falta de iniciativa. Agora, falta de acabativa é uma característica sim. É uma característica de não terminar aquilo que a gente começa. E isso é extremamente prejudicial. A falta de acabativa, ela não é um sinal de preguiça ou incompetência. Muito pelo contrário, tá, gente? É um mecanismo de defesa que usamos para evitar o medo do fracasso, o medo da crítica, o medo do desconhecido. A sensação que nos causa quando temos tarefas para fazer dá a impressão que a gente está sempre ocupado, não é mesmo? Dá esse sentimento de, nossa, eu estou muito ocupado, eu preciso fazer, eu produzo muito. Não! Falta de você terminar a tarefa é que te causa ansiedade em muitos casos, tá? Eu passei muito tempo por isso. Sabe aquele lance de você começar a encaixar as coisas no horário? Ah, eu tenho meia horinha, vou começar tal coisa. Ah, eu tenho meia horinha na minha agenda, vou fazer tal coisa. Gente, faz analogia com uma tela de computador. Aquelas janelinhas de tarefa que vão se abrindo. Tá, beleza. Só que você pula de uma para outra sem terminar o que você está fazendo. E assim pode ser o nosso dia. Pela característica de a gente não ter uma rotina fixa, de não ter um horário determinado para trabalhar, das 8 às 5, das 8 às 6, das 6 às 5, por exemplo, a gente começa a encaixar um monte de atividade na nossa agenda, não é mesmo? E isso é um erro muito comum, porque a gente começa e não termina, começa e não termina. Isso, gente, tem várias situações que caracterizam essa falta de acabativa, tá? Agora, o nosso objetivo aqui é desvendar quais armadilhas que nos impedem de finalizar a tarefa. Eu percebi que no meu caso, eu gostaria e eu queria me manter ocupada. Só que quando você está ocupado, isso não significa que você está sendo produtivo. Pelo contrário, você está começando uma coisa pelo prazer de começar e não vai até o fim. Viu que não funcionou? Vai para outra. Viu que não funcionou? Vai para outra. Mas eu não estou falando, nesse caso, da gente
começar várias coisas e não terminar. A gente começa as tarefas, deixa pela metade e volta, deixa pela metade e volta, deixa pela metade e volta. Gente, a neurociência nos diz que nós precisamos de 30 minutos focado do cérebro em um determinado assunto para a gente poder entender o contexto e resolver aquela atividade. Se a cada meia hora nós estamos colocando atividades em vários assuntos, a gente não termina nenhuma coisa nem outra. Agora, quais armadilhas que estão por trás disso? A primeira e mais importante que eu vejo é o perfeccionismo paralisante. Nós sentimos uma necessidade pela busca da perfeição, que vai travando a gente no início do processo e vai fazendo com que a gente postergue indefinidamente a entrega de um projeto, de um trabalho, por não achar que aquilo não está bom, que aquilo não é perfeito. Agora eu vou te falar uma coisa, antes feito do que perfeito. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, nossa, faz todo sentido para mim. Por quê? Porque o negócio precisa estar pronto, ele não precisa ser perfeito. E nós, com a característica analítica, que muitas vezes nós somos, eu sou uma pessoa extremamente analítica, eu gosto sim das coisas nos mínimos detalhes. Mas isso me paralisava, até eu entender que essa falta de acabativa me trazia, ou traz para as pessoas que eu conheço e que a gente identifica isso, essa sensação de nunca terminar nada, e isso é horrível. O segundo item é o medo do fracasso. Pois é, nós temos às vezes insegurança e medo de julgamento. A insegurança e o medo de julgamento impede as pessoas de dar o primeiro passo ou mais, finalizar algo que você não acredita que esteja à altura do que você quer. Então você junta as duas coisas, você junta o perfeccionismo e você junta o medo do fracasso. Quando esses dois elementos estão muito próximos, você paralisa. Por quê? Porque você acha que se entregar um determinado projeto e ele não tiver bom o suficiente, vão te criticar ou você vai receber algum feedback negativo. Esse é um grande erro, tá? A gente tem muito medo do julgamento. E quando isso acontece, nos paralisa. Por isso que a gente vai abrindo atividades e vai fazendo e postergando o que realmente precisa ser entregue. Outro item, tá? Relacionado à armadilha, é a desorganização e justamente a falta de foco. Nós temos no nosso dia a dia muitas distrações. É o WhatsApp, são redes sociais, é alguém que bate na porta, são reuniões que às vezes vão marcando na nossa agenda e a gente precisa dar conta. Quando nós temos esse arsenal de distrações, fica muito difícil nós mantermos o nosso foco. Nós nos distraímos o tempo todo. Quando a gente junta essas três armadilhas, o perfeccionismo paralisante, medo do fracasso e a desorganização que gera a falta de foco, é nesse caso em que a gente vê que as nossas tarefas não estão concluídas. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e nós temos que ter um estado constante de presença, sair do nosso automático e perceber por que eu estou tendo essa falta de acabativa? Porque eu estou abrindo diversas tarefas, diversas janelinhas igual do nosso computador e não estou terminando nenhuma. E aí eu fico postergando e isso vai me dando, né, uma falta de produtividade. Mas ó, tem remédio para isso, tá? É sobre isso que a gente vai falar mais adiante. Agora, o que tudo isso causa na vida de um profissional que não tem uma agenda fixa? De um profissional que não tem, um profissional que não tem uma rotina fixa. O impacto de você começar tarefas e não terminar é terrível. Por quê? Porque gera uma perda de produtividade e prazos, porque você tem prazos a cumprir, você tem clientes a atender, você tem pessoas que precisam dos seus resultados
Então você, além da sensação de se sentir um fracassado por não entregar as tarefas, você realmente tem uma perda de produtividade. Você acaba se tornando mestre em começar, mas nunca terminar. Você compromete seu resultado, principalmente a sua reputação profissional. E isso é um erro. Isso é muito... O desgaste emocional disso é muito sério. Com tudo isso, a gente gera um aumento do estresse e ansiedade. Por quê? A sensação de estar sempre atrasado, sempre sobrecarregado, gera uma frustração, gera uma culpa e impacta negativamente na sua saúde mental. Um problema muito sério, tá? Que eu considero e que eu trato isso com os meus alunos, com os meus mentorados, é a questão do burnout. Sim, o burnout ele vai gerando um impacto tão negativo na nossa saúde mental que a nossa ansiedade vai se estendendo, vai aumentando, vai dando uma sobrecarga em cima dos assuntos que a gente tem que resolver. Então, quando nós temos essa sensação de estar sempre atrasado e sobrecarregado, gera sim uma frustração. A gente fica chateado, não fica? Isso acontece com você? Você está se identificando com esse conteúdo? Se tiver, já deixa um joinha aqui para mim e se inscreve no canal para não perder nada sobre profissionais que não têm uma rotina fixa e como resolver seus problemas. Um dos itens, né, que é muito impactante pela falta de acabativa, por não acabar as atividades, é a dificuldade em celebrar conquistas. Sim, quando a gente não finaliza um projeto ou quando a gente não finaliza um determinado trabalho, a gente se priva da satisfação de realizar o nosso sonho e de celebrar as nossas vitórias. Eu costumo dizer, e eu gosto de aplicar esse conceito, que nós precisamos ter várias vitórias no dia. A gente precisa se acostumar com essa sensação. Nós precisamos gerar oportunidades que nos conduzem a sentir vitoriosos, a sentir conquistas na vida. Nós precisamos dessa realização pessoal. E quando nós damos conta das atividades que nós temos, pensa numa agenda que você tem que dar o tiquezinho. Quando nós não temos uma rotina fixa, nós temos dificuldade de fazer isso, é ou não é? Porque nós não temos compromissos fixos todos os dias para a gente celebrar. Então, quando a gente não termina as nossas tarefas, falta essa sensação de, poxa, eu conquistei, poxa, eu fiz. Por isso que é muito importante que você esteja consciente das tarefas que você está abrindo no seu dia, do que você está começando e como você pode fazer para terminar. Mas calma, tem muita coisa pela frente ainda. A grande virada do jogo, tem um livro que eu gosto muito que chama-se A Única Coisa, de Gary Keller. Depois entre em contato comigo que eu te mando a foto desse livro. É justamente nessa hora que a gente tem que virar o jogo. Nós temos que assumir o controle das nossas vidas e assumir o controle das nossas tarefas. Para isso, a gente vai usar o conceito da única coisa para turbinar a nossa produtividade e vencer a procrastinação. Como que funciona o conceito da única coisa? O livro, ele nos ensina que nós precisamos definir a única coisa que importa em determinado momento. A única coisa que importa no seu dia. A única coisa que importa é que você não pode terminar amanhã, ou o período da tarde, ou o bloco da noite, sem terminar. Então, a cada dia, use a pergunta: qual é a única tarefa que, se concluída, tornará todas as outras tarefas desnecessárias ou mais fáceis? Essa, gente, é a nossa produtividade máxima. É a nossa prioridade máxima que precisa ser entregue. Quando você coloca isso na sua mente, quando você muda o seu jeito de pensar,
e você começa a estruturar essa tarefa do dia, você verifica que todo o restante é distração. Você se dá conta de quantas distrações você tem no dia? Já parou para pensar nisso? Pega a sua agenda agora, nesse momento, ou melhor, a sua lista de tarefas. Pense se o que você começou, realmente você terminou. Será? O meu convite para você é: eleja todo dia qual a única coisa que você tem que fazer naquele dia. Torne aquilo a sua prioridade. E você só vai fazer o restante das coisas que vão acontecer depois de você realizar essa tarefa prioritária. Quando você define uma tarefa prioritária e põe foco naquilo, sem distrações, você tem 100% de chance de concluir. E isso vai te trazer uma autoestima, isso vai te trazer o sensação, né? Não dá, né, gente? Isso vai te trazer um sentimento de você, sim, poder contar com você e terminar a tarefa. Então, nós precisamos construir o hábito da conclusão. De que forma? Essa é uma técnica muito interessante que nós usamos para implementar o conceito da única coisa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um planejamento estratégico. Você precisa definir qual é a única coisa que tem que ser feito, por exemplo, no dia seguinte. Normalmente você faz essa atividade à noite ou no final, né, do seu dia. Pode anotar e defina para o dia seguinte qual é a única coisa que precisa ser feita. Segundo, você tem que ter um bloco de tempo blindado. Lembra que eu te falei dos 30 minutos de foco que a gente precisa para o cérebro entrar no contexto? Pois é, reserva um tempo, um período no seu dia livre de interrupções para se dedicar única e exclusivamente à sua tarefa principal. Terceiro, coloca alguma técnica de gerenciamento de tempo. Usa algum método. Eu já ensinei para vocês numa aula anterior sobre a agenda em blocos. É uma ferramenta de produtividade que eu acho extremamente eficaz para pessoas que não têm agenda fixa. Assiste uma aula anterior, dá uma olhadinha aqui, que você vai entender esse conceito de agenda em blocos. Então, sim, defina um bloco de tempo blindado, sem interrupções, para fazer a sua tarefa. Quarto, comemore cada vitória. Reconheça os seus progressos e celebre cada etapa concluída. Sabe aquele sentimento de yes, eu consegui? Pois é. Você precisa se acostumar com esse sentimento nas coisas pequenas. Você não tem grandes sonhos na vida? Você não tem vontade de realizar coisas extraordinárias? Você já precisa ir gerando esse sentimento de conquista nas pequenas coisas. Então, comemora cada vitória, comemora o fim de cada tarefa, tá? Então, como que a gente faz para construir o hábito da conclusão? Retomando, os passos para a gente implementar a única coisa. Primeiro, planejamento estratégico. Defina o que é a única coisa que você vai fazer no seu dia. Segundo, defina um bloco de tempo blindado para fazer essa tarefa. Terceiro, tenha alguma técnica de gerenciamento de tempo. Pode também desligar o celular, desligar notificações, guardar, fechar a janela do WhatsApp do computador. Esteja única e exclusivamente para aquela atividade. Quarto, comemore cada vitória. Você seguindo esses 4 pontos, você implementa a ferramenta da única coisa no seu dia. Gente, isso é fantástico. Eu gosto muito desse livro. E eu aconselho fortemente que você leia. Quando nós aprendemos qual é a única coisa que realmente importa em cada área da nossa vida, a nossa visão, a nossa mentalidade de mundo muda. Muda para melhor,
Por quê? Porque existe sim uma luz no fim do túnel. Nós só precisamos trilhar um caminho para que a gente veja essa luz. Fácil? Não, não é fácil, mas é extremamente adaptável e extremamente importante que você, que não tem uma rotina fixa, empregue esse hábito de colocar a única coisa a todo vapor na sua vida. Você vai perceber que quando você começa a fazer isso, você vai começar a ver as suas tarefas concluídas. Tá fazendo sentido? Então tá. Quais os frutos que você colhe quando você aplica o conceito da única coisa na sua falta de acabativa? Afinal de contas, é sobre isso que estamos falando. Sobre a capacidade de terminar tarefas. Escreve para mim nos comentários se você sabia que era esse nome, se era falta de acabativa mesmo. Dá uma olhadinha lá, ou melhor, escreve lá para mim. Agora vamos imaginar o seguinte, como seria a sua vida se você conseguisse finalizar todas as suas tarefas com foco, organização e determinação? Qual o seu sentimento? Pensa, fecha os olhos e pensa. Qual seria a sensação? A nossa sensação simplesmente é aumento de produtividade e eficiência. Você realiza muito mais em menos tempo e sem se perder em meio a distrações e a tarefas menos importantes. Você reduz consideravelmente o seu estresse e ansiedade. A sensação de controle sobre suas atividades e a sensação de concluir seus projetos, pode acreditar, eles vão te trazer uma paz interior absurda. E é esse sentimento, gente, que nós temos que cultivar. Nós temos que acreditar e contar conosco o tempo todo, não é mesmo? Afinal de contas, é só com a gente que nós podemos contar. Isso aumenta consideravelmente a nossa autoestima. E aumenta também a nossa autoconfiança, a nossa confiança. A cada meta alcançada, você fortalece sua autoconfiança e se sente, sim, mais motivado a buscar novos desafios. Gente, a vida é inédita e a vida traz desafios pra gente o tempo todo. Nós temos que exercitar esses autodesafios, sim. Nós temos que exercitar a nossa capacidade de enfrentar os desafios com resiliência, com coragem, com confiança. Isso faz com que nós encaremos a vida com muito mais autoestima. E isso dá uma satisfação. Acredita em mim. Elege aí, comece a utilizar essa técnica da única coisa. Com isso, você também tem um tempo livre para viver. Com mais tempo livre, você pode se dedicar à sua família, aos seus hobbies e tudo aquilo que realmente te faz feliz. Lembre-se que a nossa vida ela é composta por sete áreas. São elas: autoestima, propósito, saúde física, saúde financeira, relacionamentos, vida profissional. Tudo isso junto é espiritualidade. É o nosso contato, é a nossa visão com algo maior. Quando nós damos atenção para todas essas áreas da vida, nosso nível de satisfação pessoal aumenta e aumenta muito. Então agora é a hora. A gente precisa colocar em prática tudo isso que eu expliquei para você. Então começa hoje mesmo a aplicar o conceito da única coisa na sua vida. Vamos recapitular? O que a gente precisa? Vamos lá. Para construirmos o hábito da conclusão, que é justamente o antídoto para a falta de acabativa, nós precisamos seguir 4 grandes passos. Primeiro, planejamento estratégico. Defina qual é a única coisa que você tem que fazer no dia seguinte. Isso se você estiver fazendo essa tarefa no dia anterior, tá? Então, você define a única coisa para começar o dia com foco e determinação. Segundo, defina um bloco de tempo blindado.
Reserve um período do seu dia livre de interrupções para se dedicar exclusivamente à sua tarefa principal. Terceiro, aplique alguma técnica de gerenciamento de tempo. Nesse caso, eu aconselho você a utilizar a agenda em blocos, manhã, tarde e noite, sem horário definido, porque desafios virão e você vai ter que encaixar no seu dia. Comemore cada vitória, reconheça os seus progressos e celebre cada tarefa, cada etapa concluída. A sensação de conquista, ela é o combustível para a gente continuar avançando. Eu tenho na minha agenda 2 lembretes. Às 8h30 da manhã e às 5 horas da tarde. 8h30 da manhã, a pergunta que chega é: qual é a única coisa que importa no dia de hoje? Naquele momento eu defino sim a minha prioridade, eu defino aquilo que vai ser realizado naquele dia, que não posso dormir sem realizar. E às 5 horas da tarde vem outro lembrete. E aí, você se dedicou à única coisa? Ou seja, eu coloquei esse lembrete para me dizer o seguinte, que se eu ainda não terminei, eu tenho a noite ainda para fazer isso. Você tem que encarar esse processo com seriedade. Você tem que encarar isso como uma atividade, um exercício para acabar de uma vez por todas com esse comportamento de falta de acabativa. Esse sentimento ruim que você tem quando você não termina uma tarefa. Planejamento estratégico, bloco de tempo blindado, técnicas de gerenciamento de tempo e comemorar cada vitória. Quando você assume esse compromisso, quando você começa a se exercitar com relação a isso, você começa sim a ver mudanças no seu comportamento. Como que você visualiza esses objetivos? Com aumento de produtividade e eficiência, com a redução de estresse e ansiedade, com a elevação de autoestima e confiança, consequentemente, você tem mais tempo livre para viver. Agora chegou a hora de colocar em prática o que você aprendeu nessa aula. Vamos? Meu convite para você é, a partir de amanhã, se programe e coloque essa tarefa na sua agenda. Compartilhe aqui comigo nos comentários se você se identificou com alguma coisa que eu falei, se você se identificou com esse comportamento da falta de acabativa. E compartilha comigo que insight você teve, o que você pode fazer no seu dia a dia que vai te trazer uma mudança efetiva. Lembre-se, você é capaz de alcançar tudo o que você deseja. Basta ter foco, disciplina e a estratégia certa. Eu tô aqui para te ajudar. Deixa para mim, manda uma mensagem, me ache nas redes sociais e vamos conversar a respeito. Eu tô aqui para te ajudar. Lembre-se, só depende de você. Um profissional que não tem uma rotina fixa só pode contar com você para que as coisas saiam do jeito que você quer, de acordo com o seu planejamento. Obrigada e até uma próxima!